Bom dia a todos os irmãos que estão nos ouvindo de sua casa. Bom dia você que está nos ouvindo pela internet, você amigo. Nós hoje estamos aqui para estudarmos juntos a 11ª lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre. Nós estamos estudando o livro de Pentateuco, onde nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Nós estamos estudando o livro de Números nesse momento, que está situada a 11ª lição. Números, o texto base da lição de hoje é de Números 13, de 1 a 16. Nós vamos fazer a leitura de acordo com o texto escrito na palavra do Senhor, para que esteja mais autêntico. A lição de hoje: e éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Esse livro de Números, nós já estudamos semana passada sobre a contagem do povo de Deus, do povo hebreu, e hoje nós vamos falar sobre a chegada deles à Terra Prometida. Chegando à Terra Prometida, eles têm que tomar posse da terra. Como tomar posse dessa terra? Como fazer para entrar na terra prometida pelo nosso Deus? Nós observamos que qualquer ato de domínio, de posse de uma terra, nós temos que traçar estratégias para que nós possamos tomar posse daquela terra. Naquela época não tinha cartório, não tinha escritura de terras, nem de país, tinha divisões, mas não tinha como eles tomar posse daquela terra sem traçar uma estratégia para entrar na terra prometida. Ali naquela terra onde eles tinham chegado, tinha um grupo de nações, das quais eles teriam que tomar aquela terra que Deus havia prometido. Nós encontramos o texto, está em número 13, de 1 a 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: envia homens para sondar a terra de Canaã, que dou aos israelitas. Enviarás um homem de cada tribo de seus pais, todos eles líderes entre os israelitas. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos eles eram líderes entre os israelitas. E estes são os nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Pate, filho de Rufe; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Volfze; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Eram 12 representantes daquelas tribos.
Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, nós sabemos que o nome de Josué era chamado, né, Moisés chamou Josué para representar essa tribo. Irmãos e amigos, nós temos, como introdução da nossa lição de hoje, a seguinte palavra do autor de nossas lições: como você reage às notícias ruins e desafiadoras que a vida apresenta. Desculpem. Na lição de hoje, vamos refletir sobre um episódio muito relevante, próximo da entrada da Terra Prometida. Vamos mostrar como o pessimismo e a incredulidade pode trazer consequências danosas para a nossa vida, enquanto a obediência e a fé nas promessas de Deus nos traz vitórias. Nós precisamos, em todas as missões que Deus nos dá a oportunidade de cumprirmos diante dEle, ter muita fé que, quando a missão é dada por Deus, a vitória nós iremos conseguir. E aquele povo ali está tendo agora a visão da terra prometida e tem que fazer um planejamento como eles dominar todo aquele povo. O primeiro ponto da lição de hoje fala sobre a ordem, falha e peregrinação. Está registrado em Números 13, de 1 a 3, que diz assim: então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Então Moisés está agora, ordenando como deveria ser a espionagem daquela terra, a investigação. Eles tinham que investigar, ver se a terra era boa, verificar os povos que moravam naquela terra, se eram povos que podiam ser vencidos com facilidade em uma batalha. E aqueles homens agora têm essa missão diante deles. 12 representantes das 12 tribos de Israel. Um dos eventos mais significativos da história de Israel durante a sua peregrinação no deserto foi, sem dúvida, a missão dos 12 espias à terra de Canaã, para colher informações sobre as pessoas e os frutos que dela produziam. É claro que quando nós pensamos em adquirir uma terra para morar, nós procuramos nos informar se aquela terra é uma terra fértil, se aquela terra nós podemos adquirir com facilidade ou com dificuldade, observar os nossos vizinhos, observar a pureza da terra e se ela vai servir para os propósitos que nós temos, quando adquirimos tais terras. E o povo de Deus, então, vai assumir a posse daquela terra e os espias, então, são enviados. Eles tinham que olhar os povos, analisar com muito cuidado quais os pontos fortes, os pontos fracos de cada um, mas também ver a terra que o Senhor prometera aos seus antepassados e que estavam às portas de possuir. Mas os relatos que chegaram eram
alarmantes. Apesar dos espias estarem ou atentarem que a terra de Canaã era de fato extraordinária, o povo que a habitava era composto por gigantes. Um povo tão forte e violento que devorava os seus inimigos. Diante disso, o parecer da maioria absoluta daqueles espias era de que não havia a menor possibilidade de vitória e posse da terra prometida. Irmãos, existe um ditado popular que fala sobre o jangadeiro que sai para fazer a sua pesca em alto mar. Nós temos 3 tipos de postura de jangadeiros que têm uma missão em alto mar: trazer o alimento, o peixe para a sua família, os seus filhos, para o seu sustento diário. Nós temos o jangadeiro pessimista, nós temos o jangadeiro otimista e o jangadeiro altruísta. E diz-nos a história que o jangadeiro pessimista, se chega à praia e observa que não há vento para que ele possa colocar a sua jangada em alto mar, ele reclama da falta de vento. O jangadeiro otimista, ele espera o vento chegar, mas o jangadeiro altruísta, ele exagera. Nós temos pessoas que são pessimistas, são pessoas que são otimistas e pessoas altruístas. Cada espécie de pessoa reage de uma forma diante das dificuldades e diante das oportunidades que lhes são dadas. E Deus, então, dá essa missão àqueles 12 representantes das tribos para que tragam notícias que venha a agradar aquele povo, venha a incentivar a entrada, a posse daquele povo da terra prometida. Mas, infelizmente, nós observamos que dos 12 que ali estavam observando a terra, somente 2 trouxe boas notícias. Realmente, a terra era uma terra que produzia leite e mel. Os cachos de uva, para que eles transportassem até ao acampamento onde eles estavam, diz que precisavam 2 pessoas, né, para içar aquele cacho de uva para levar até o seu acampamento. Nós observamos que Deus deu aquela terra, ou prometer aquela terra desde lá de Abrão para o seu povo, mas agora eles tinham que tomar posse, e tinha que observar o que tinha de bom naquela terra. Embora números indiquem que a ordem de enviar os espias tenha vindo do Senhor, no livro de Deuteronômio é indicado que esta ordem foi dada em resposta a uma exigência do próprio povo. É evidente, qualquer povo que vai mover uma ação de guerra contra outra nação, primeiro ele tem que fazer uma avaliação. E o ato de espionagem é o primeiro a ser colocado em prática para que eles possam entender, né, a forma como eles vão organizar o ataque para conseguir alcançar ou conseguir conquistar aquela terra. Deuteronômio 1,19, a palavra de Deus nos diz assim: então partimos de Horebe
e caminhamos por todo aquela grande e terrível deserto, aquele tão grande e terrível deserto que viste pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que dentre vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem. Essa é a versão, da escolha dos espias para a terra que eles estavam chegando para a posse. O texto da nossa lição nos diz que, na realidade, foi Deus que ordenou que fosse colocado um grupo de espias para investigar aquela terra. Mas em Deuteronômio o texto nos diz que, na realidade, o próprio povo sentiu a necessidade. E realmente, se nós não conhecemos um caminho, não conhecemos uma terra, se nós não temos um mapa em mãos, nós temos que colocar alguém que tome a iniciativa de observar os caminhos, como que nós podemos chegar a essa terra prometida. No segundo ponto, da nossa lição, nós temos o subtítulo assim: faltou fé, sobrou incredulidade. Realmente, faltou fé e sobrou incredulidade, porque a notícia trazida ali para o povo hebreu era que era uma terra onde os homens eram gigantes, onde os homens, que o povo hebreu no meio deles eram como que gafanhotos, e possivelmente eles não tinham nenhuma possibilidade de conquistar aquela terra. Essa era a visão deles. Mas nós observamos que quando eles são enviados por Deus. E Deus manda que eles observem as coisas boas daquela terra, para que eles tenham um incentivo para entrar ali naquela terra. Observe que o foco deles foi nas dificuldades e não nas facilidades, não nas vantagens que ele tinha sobre aquele povo, que na realidade eles eram servos do Senhor, do Deus Altíssimo, e que tinha poder para dominar toda aquela terra, sem que eles levantassem nenhuma espada para lutar ali pela posse daquela terra. E eles não entenderam, faltou fé no coração deles para que eles pudessem ter esta visão de como eles iriam tomar posse daquela terra. O Números 13, de 21 a 29, a palavra de Deus diz assim: assim subiram os espias à terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebron, onde estavam Aimã, Suzai e Talmai, filho de Aнаque. Ora, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se
aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. E chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviaste, ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar, e ao longo do rio Jordão. Então nós observamos que eles observaram ali que realmente a terra produzia, era boa para a produção de lavoura, né, de frutos, de cereais. A terra era fértil, mas que o povo era um povo bravo, um povo de guerra, um povo que dificilmente eles iriam vencer. Esta era a visão deles. Na hora que eles deram essa notícia, todo o povo hebreu começaram a lastimar, a chorar e a pensar em retornar para o Egito. Mas nós observamos que ali 2 servos do Senhor, né? Então se levanta Calebe, né? Estava ali junto com Josué, e eles 2 mostraram aquele povo que, na verdade, o Deus que estava com eles era capaz de lhes conceder força, coragem, poder para vencer aquele povo que ali estava. Aprendemos nesse episódio uma preciosa lição. Podemos ter o nosso coração envenenado pelas palavras e impressões dos outros. Quantas vezes Deus nos dá uma missão, Deus nos dá uma oportunidade para que nós possamos progredir em nossa vida espiritual, progredir em nossa vida material, mas às vezes nós não tomamos posse das bênçãos que Deus tem para nós. Não confiamos no que Deus mostra para nós, que é importante e que nós podemos fazer, podemos dominar, podemos alcançar a vitória, podemos ter sucesso em toda a nossa caminhada, e nós às vezes nos omitimos a continuar a jornada que Deus traçou para nós, porque nós somos pessimistas, somos medrosos às vezes, não alcançamos, né, o poder de Deus que está acima de tudo para nós. Nós não podemos jamais conseguir nenhuma vitória se nós pensamos assim. E às vezes as pessoas começam a nos colocar, né, em nossos ouvidos, em nosso coração, palavras que nos traz desânimo para continuar a nossa caminhada, para vencermos o nosso inimigo, para vencer as dificuldades e chegar aos objetivos que Deus tem para nós aqui nesse mundo. E às vezes desistimos de nossas batalhas, desistimos de nossas jornadas, porque nós não temos fé num Deus que vai diante de nós. Muitas vezes empreendemos projetos que entendemos que o Senhor colocou em nossos corações, quer seja na igreja ou em outro lugar, mas pessoas pessimistas ou com o coração cheio de frustração atrapalham o nosso ânimo e nos desanima a continuar. Não podemos estar dando ouvido, né, a essas pessoas. Não podemos estar dando ouvido a pessoas que têm ideais pessimistas e pessoas que não têm um Deus, às vezes, no coração, ou que até dizem ter Deus
diante de si, mas na realidade não acreditam no que Deus pode fazer em nossa vida. Deus, o nosso Deus, é um Deus de impossível. No terceiro ponto da lição de hoje, nós vimos que Josué e Calebe se mostram como exemplo de fé e obediência. A palavra de Josué e Calebe: se o Senhor se agradar de nós, Números 14, 8 e 9, nos diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Não somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o Senhor desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se dela a sua defesa, e o Senhor está conosco, não temais. Essa é a palavra de Josué e Calebe. Todos disseram que não havia possibilidade, mas Josué e Calebe disseram que se o Senhor fosse colocado diante deles, com certeza eles teriam a vitória. Por essa razão, irmãos e amigos, aqueles dois valorosos homens foram premiados por suas respectivas atitudes de fé. Nós vimos que tanto Josué como Calebe tiveram privilégios diante de nosso Deus no momento de entrar naquela terra, porque Deus havia prometido para todo o povo hebreu que aqueles homens que estavam blasfemando contra Deus no deserto, que se desviava de Deus constantemente durante toda a sua caminhada, foram 40 anos de peregrinação e de murmuração daquele povo. Deus suportou todos aqueles momentos, mas tinha dito a eles: nenhum de vocês irão entrar à terra prometida, a não ser os seus descendentes. E realmente todos morreram no deserto. E ali Josué e Calebe também era um daqueles que saíram lá do Egito e que talvez não entrariam na terra prometida se não tivesse a visão de Deus que eles tinham. O próprio Moisés, quando chegou diante daquela terra, Deus mandou que ele subisse no monte e olhasse e visse a terra. E Moisés realmente observou que era uma terra bem desejosa aos olhos deles. Mas Deus falou: é uma terra que mana leite e mel, mas tu não entrarás nela. O próprio Moisés perdeu a oportunidade de entrar naquela terra, porque no momento que Deus manda ele tocar na pedra para que haja água para o povo beber, ele tocou na pedra com ira e perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Irmãos, às vezes nós perdemos oportunidade em nossas vidas porque nós desobedecemos ao nosso Deus. Nós não temos fé no Deus que nós conhecemos, no Deus que nós aceitamos como nosso único Senhor e Salvador. E às vezes perdemos as oportunidades. Em número 14, versículo 30, a palavra de Deus fala sobre o galardão de Josué e Calebe. Certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 26, 64, 65, versículo, está escrito assim: entre esses, porém, não se achava nenhum daqueles que tinham sido contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor disse deles: certamente morrerão no deserto, pelo que nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Observamos que aqueles homens
pela sua obediência, pela fé que eles tinham em Deus, eles receberam um galardão, naquele momento, de entrar na terra prometida. Nós observamos que nós precisamos ter fé no nosso Deus para podermos alcançar as bênçãos de Deus em nossa vida, para que possamos ter sucesso em toda a nossa caminhada. É justamente aí que a fé resplandece como uma luz em meio à escuridão. Quando não existe possibilidade de vitória aos olhos humanos, seu projeto é do Senhor, podemos caminhar seguro rumo à vitória. Nós vemos em Hebreus 11, versículo 1, fala sobre a fé. Se nós realmente temos fé, nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E o homem às vezes age da forma que Tomé agiu quando disseram a ele que Jesus Cristo havia ressuscitado. Ele falou: eu só acredito se eu tocar, nas suas, onde os cravos perfurou as suas mãos, os seus pés, o seu lado, eu só acredito vendo. E às vezes nós agimos dessa forma, não temos fé para acreditar naquilo que nós não estamos vendo. Precisamos quebrar esta barreira que existe às vezes entre o homem e Deus, entre o Criador e a criatura, entre o Salvador Jesus Cristo e cada um de nós. Josué e Calebe enxergaram o quão era maravilhoso a terra prometida e direcionou os seus pensamentos e ações como combustível para a grande empreitada. Nós também como peregrinos neste mundo, buscando ao lar que o Senhor nos prometeu, devemos também direcionar nossos pensamentos e ações para que esse lar se torne cada vez mais presente em nossas vidas. Para pensar e agir, nós temos 5 importantes mensagens nessa palavra que o autor da lição deixou para nós hoje. Deus prometeu dar a Israel uma terra boa, e ao ordenar o envio de espias, almejava apenas confirmar a sua promessa, dando-lhes uma pequena e prévia ideia de como seria aquela terra. Infelizmente, o que devia ser antes uma grande bênção para todo o povo, transformou-se num teste que veio a expor sua falta de fé. Precisamos ter fé para alcançarmos os projetos que Deus tem para cada um de nós. Sempre sairemos perdendo quando não valorizamos a nossa atenção nas coisas que Deus desvaloriza. O foco dos espias deveria ser a boa terra, porém se concentraram na força do inimigo, mostrando ali, irmãos, a falta de fé deles, a falta de incentivo, vontade de conquistar aquela terra. Não pode ser assim, no pensamento, no coração dos servos do Senhor Jesus. Nossos desafios, nossos adversários espirituais quase sempre serão mais fortes que nós, porém, nunca serão mais fortes do que o nosso Deus. Jamais devemos nos esquecer dessa grande verdade. Grandes são os nossos inimigos, irmãos, mas maior do que os nossos inimigos é o nosso Deus que vai adiante de nós. Aprendemos com Josué e Calebe que jamais devemos desanimar com os obstáculos que se apresentam diante das promessas de Deus para nós. O nosso foco sempre precisa estar no Senhor, que é maior e capaz de vencer qualquer desafio ou obstáculos que devemos enfrentar. E por fim, irmãos, às vezes em nossa vida, quando estamos diante de desafios que julgamos intransponíveis,
pensamentos ser mais fácil retornar ao lugar de escravidão espiritual. Todavia, a ordem de Deus para nossas vidas sempre será para seguirmos em frente e não recuar. Pense nisso. Precisamos ser fortes, corajosos, para que nós possamos vencer os obstáculos que tem diante de nós. Precisamos ocupar uma posição de um servo altruísta, que vê maravilhas diante dos seus olhos, que quando nós partirmos desse mundo, nós estaremos ali junto com Jesus, no reino eterno. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e amigos que estão nos ouvindo nessa manhã. Nós vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus, para encerrar essa lição, e pensamos aqui, que verdadeiramente essa lição alcançou o seu coração, e que você é capaz de vencer qualquer obstáculo, quando Deus está diante de ti, quando Deus está em teu coração, quando Deus está na tua mente, quando Deus está no teu coração, a vitória será bem mais fácil. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por essa lição maravilhosa, Deus, que realmente cada um dos teus servos tenha uma visão das missões que tu tens para nós enquanto aqui vivemos, Senhor. Uma visão que é capaz de nos colocar qualquer inimigo, Senhor, como insignificante diante de nós, porque Tu é o Senhor que governa a nossa vida, que nos orienta a cada dia da nossa vida. Abençoe a todos os irmãos, a todos os amigos, a nossa igreja, aqueles irmãos que estão nos ouvindo nessa manhã. Que a paz, a alegria, a vitória, que a saúde, que a força e a coragem esteja com cada um de nós. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.